Após mais uma vez o Vini Júnior ser decisivo para o Real Madrid em uma noite de Champions, os rivais Harry Kane e Thomas Tuchel falaram sobre o brasileiro, e do lado do Real Madrid, outro que deu uma breve entrevista falando dele foi o Toni Kroos, autor da assistência para o seu primeiro gol. Entgegenkommende Bewegung von Vinicius komplett aufgenommen und war eigentlich der Hauptteil an Vini, der natürlich am Ende das Tor macht, aber vor allem mir auch den Laufweg anbietet. Fica aí até o final então, que nós vamos te mostrar as entrevistas que vazaram hoje desses três com todos os detalhes, como os principais jornais do mundo reagiram à partida do brasileiro, e eu já te adianto que vou querer saber a sua opinião sobre uma polêmica, porque o treinador do time alemão não poupou palavras na sua análise. Bem, de fato a gente já esperava que o Vini fosse mesmo chamar a responsabilidade contra o Bayern. Entretanto, eu confesso que não achei que ele ia fazer 2 gols em plena casa dos alemães, deixando assim o Real a apenas uma vitória em casa de mais uma final. Por conta disso, vamos começar falando sobre os principais jornais espanhóis que não pouparam elogios para exaltar o camisa 7 brasileiro, que chegou a 21 gols em 34 jogos na temporada atual, sendo 5 nessa Liga dos Campeões. Desse modo, então, o primeiro a fazer uma manchete sobre o desempenho do Vini foi o jornal espanhol AS. A capa da manchete dizia: "Não há inferno para Vinícius Júnior". Eles fizeram essa capa para se referir ao fato de que os torcedores do Bayern de Munique mobilizaram antes do jogo uma campanha para todos vestirem a camisa vermelha, com a finalidade de deixar a Allianz Arena um inferno. O jornal então destacou a forma como o atacante brasileiro não se intimidou de forma alguma com o território hostil. Se liga, Vinícius Júnior não se incomodou nem um pouco com o ambiente hostil que os torcedores bávaros tentaram formar. Na verdade, ele quem estava mais para o verdadeiro demônio em campo. O Bayern não teve as ferramentas para o travar e suspeita que as coisas vão piorar ainda mais no Bernabéu. Já o popular jornal Marca, por sua vez, aproveitou o constante bom momento que o craque vive na Liga dos Campeões e escreveu: "O brasileiro assumiu a responsabilidade e converteu o pênalti com a coragem de um goleador. Vinícius fez o que Cristiano fazia, salvou a noite de Munique com 2 gols e deixa a eliminatória viva para o Santiago Bernabéu". E o último jornal foi o Sport, que destacou a frieza de Vini perante um dos maiores goleiros da história, escrevendo: "O brasileiro não falhou no 1 contra 1 contra Neuer. Vinícius saiu cara a cara com um goleiro que tem como característica assustar os seus adversários e bateu colocado para inaugurar o placar. Depois teve personalidade para pegar a bola e deslocar o alemão na cobrança da penalidade". E agora que nós já vimos o que disseram alguns dos principais jornais, se liga aí no Thomas Tuchel analisando exatamente a forma como o Vini e o Rodrigo infernizaram a zaga do Bayern, especialmente o zagueiro coreano do time alemão, que eu não sei falar o nome. Zweimal zu gierig, also so würde ich das nennen. Er war zu gierig, er war zu früh, hatte die erste Bewegung beim ersten Tor mitgemacht von Vinicius. Er hat die kurze Bewegung, entgegenkommende Bewegung von Vinicius komplett aufgenommen und war eigentlich selber dann im vollen Antritt, im Sprint, bevor der Pass gespielt wurde von Toni Kroos. Das war natürlich viel zu gierig und dadurch wurde er leider in der Konterbewegung dann erwischt. Es hat einen komplett freien Fuß bei Toni Kroos und er hat einfach zu aggressiv spekuliert auf die Balleroberung für den kurzen Ball. Und ist ihm leider dann beim zweiten, das ist ein bisschen anderer Fehler, er hat die innere Bahn zu Rodrigo die ganze Zeit in der Aktion. Wir sind 5 gegen 2 in der Überzahl. Ist auch da keine Not, so aggressiv zu verteidigen. Und er ist auch da zu gierig. Er ist dann in der letzten Moment der Aktion plötzlich auf der äußeren Bahn zum Stürmer. Der Stürmer dreht sich. Und in dem Moment, als Eric eigentlich dann nochmal helfen will, weil wir Überzahl haben, ja, reißt er ihn um und bringt ihn zu Fall. Also im Grunde er will zu viel, er ist da zu gierig in diesen Aktionen gewesen und wurde leider von der Qualität bestraft. Und ja, okay, da muss er jetzt durch, das passiert und weiter geht's. Deixa eu ver o Toni Kroos. Que bola pro Vini Júnior, que bola espetacular, Vini! Gol!
Inclusive, essa entrevista aí do Tuchel pegou muito mal lá na Alemanha, porque por mais que ele tenha reconhecido o mérito do Vini, ele detonou seu jogador publicamente de uma forma muito rigorosa. Já comenta aí embaixo, inclusive, o que você achou sobre essa atitude do Tuchel. Continuando, o primeiro gol do Real, marcado por Vini, foi com um passe espetacular de Toni Kroos. Todo mundo disse, inclusive, que esse gol foi mais mérito do próprio Kroos do que do Vini, mas o alemão foi modesto e na entrevista garantiu que os méritos na verdade foram mais do Vini por conta de sua movimentação e finalização. Se liga só. 1:0, auch Ihr Tor, täusche ich mich oder haben Sie die Lücke gesehen, bevor die entstand? Ja, ich habe schon gesehen, dass der Innenverteidiger von Bayern relativ weit rausrückt mit Vini und ich weiß durch die paar Jahre, die ich mit Vini zusammenspiele, dass er den Ball lieber in die Tiefe hat und dann den Weg eigentlich macht und dementsprechend geht der Hauptteil an Vini, der natürlich am Ende das Tor macht, aber vor allem mir auch den Laufweg anbietet. Depois do Kroos e do Tuchel, após o jogo também, em uma entrevista com o atacante inglês Harry Kane, um repórter perguntou: o que você achou de Vini Júnior e Rodrigo hoje? E o atacante do Bayern então respondeu: jogadores muito bons. Eles são o tipo de jogador que podem te machucar em uma pequena fração de segundo. E mesmo que soubéssemos disso, não foi possível evitar, o que mostra a qualidade de ambos. Há uma razão bem óbvia pela qual eles estão jogando pelo Real Madrid. E bem, em janeiro, quando o Mbappé disse que não renovaria com o PSG e praticamente deixou claro que jogará no Real Madrid na próxima temporada, muitos começaram a dizer que ele chegaria para roubar então a ponta esquerda do Vini Júnior e ser assim o astro do clube merengue. Entretanto, eu acho que com esses recentes desempenhos do Vini, principalmente contra o Barcelona, contra o City e agora contra o Bayern, já deixaram bem claro, porque nessa última semana saiu uma notícia em vários jornais espanhóis dizendo que o Mbappé estaria disposto a jogar centralizado quando chegasse no Real Madrid. Talvez até mesmo o próprio clube espanhol tenha percebido que hoje não há nenhum jogador no mundo inteiro mais impactante na ponta esquerda que o brasileiro. E tudo isso pode ficar ainda mais curioso caso o PSG consiga reverter o placar contra o Borussia Dortmund na próxima terça e caso o Real passe para a final também, pois dessa forma teremos novamente Vinícius Júnior jogando diretamente contra Mbappé, e dessa vez diferente de 2022 em uma grande final. E bem, falando sobre comparações e bola de ouro, é extremamente engraçado se pararmos para analisar a primeira partida das semifinais dos jogadores que algumas revistas e jornais estão colocando como favoritos à frente do Vini na disputa por essa bola de ouro. Mbappé perdeu por 1-0 para o Dortmund e passou praticamente a partida toda apagado. Bellingham também passou a partida apagado contra o Bayern, sendo até mesmo substituído no final. Harry Kane fez um bom jogo e conseguiu um gol de pênalti para os alemães, mas viu Vinícius Júnior ser o protagonista em sua própria casa. Vinícius Júnior, 2 gols, jogando fora de casa e eleito o melhor da partida. Com base nisso, eu não preciso nem falar que dentre esses jogadores, o desempenho do brasileiro foi o melhor até aqui, mas é curioso como mesmo assim ainda não vimos nenhuma revista colocá-lo como nome favorito à bola de ouro. Sempre colocam Bellingham ou Mbappé à frente, e o que é curioso, porque a Champions do Mbappé até aqui não é nada demais e muitos dos números do Bellingham também foram feitos na primeira parte da temporada, onde não aconteciam jogos decisivos. Como disseram nos comentários do vídeo de ontem, infelizmente talvez o Vini não tenha o devido reconhecimento na Europa, nem se o Real Madrid levar essa Champions ao mesmo tempo em que o Brasil leve a Copa América, com ele jogando muito em ambos os torneios. Desse jeito, vai ser difícil para essa bola de ouro voltar pro Brasil. Mas agora, a polêmica que eu disse que ia querer saber a sua opinião sobre é a seguinte: deixando de lado se ele vai ganhar a bola de ouro ou não, até porque ele pode ser sabotado, você concorda comigo que hoje o Vini é o melhor e mais impactante jogador do mundo, ou você realmente acha que tem jogadores que ainda estão em um nível mais alto que ele, como Bellingham, Mbappé, Phil Foden, Harry Kane, ou seja lá quem seja? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, e se você não viu o Ancelotti se derretendo pro Vini ontem também, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Vale a pena conferir e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!